manifestar a minha gratidão ao Padre Vitalino pela reflexão que tem vindo a fazer, pela ajuda que tem vindo a dar à Diocese e pela clarividência com que apresentou esta exposição, que, do meu ponto de vista, é fruto de muita reflexão, muito trabalho e da tentativa, sobretudo, de captar aquilo que têm sido as intuições principais da Diocese. Portanto, que há aqui um trabalho de auscultação, tanto dos documentos, como um pouco do sentir da Diocese, concretamente dos sacerdotes. De modo que agradeço este trabalho, que nós percebemos que dá, efetivamente, muito trabalho, mas que foi feito por acreditar nesta causa e na necessidade de não metermos na gaveta e de agarrarmos as coisas tais como elas são, com objetividade, com coragem e convencidos de que estamos abertos ao Espírito de Deus que quer renovar a face da terra e a Igreja da Diocese de Coimbra. Vamos então, Padre Vitalino. Eu não acompanhei isso assim de perto desde o princípio e além daquilo que vocês publicavam depois de cada conselho, ia melhorando com o progresso que se ia verificando. Hoje, ao ouvir isto tudo que eu li, a ler, naturalmente que tenho que secundar as palavras do Sr. Bispo, dizer que vocês estão de parabéns pelo trabalho que fizeram. Sou serrano assumido e lamento muito que a situação lá seja aqui foi referida. Na minha terra houve 2 professoras a trabalhar com 80 miúdos na escola. Hoje não há lá nenhuma criança na escola. Tenho que reconhecer isso humildemente e, pronto, e felicitar-vos por aquilo que está a fazer. Não tenho nada a opor, só pergunto se isto já está concretizado, se é para começar ou se ainda estamos em plano de discussão para haver mais coisas. E queria dizer-te, Vitalino, tiveste muita sorte neste trabalho, porque não te aconteceu, uma vez aconteceu no sul de Angola, que tinha-se criado uma missão e estava-se a definir o território dessa missão. E havia lá o padre de Vila da Ponte, o superior da missão de Vila da Ponte, da qual tinha sido tirado o território da outra, e o superior da missão dá-se muitas dificuldades, lá num cantinho que lá ficava, aquele lá ia ficar aqui para a missão de Vila do Ponte. Claro, os que estavam intervenientes no processo foram achando aquilo estranho e depois houve alguém que lhe fez a pergunta: ó Sr. Padre Martim, vamos lá ver, mas o senhor está tão interessado em ficar com aquele cantinho, é por causa das almas ou é por causa dos hipopótamos com a mata? Ora, tu não tiveste esse problema, felizmente, e lamento muito ser de Serra e ter de sujeitar isto, com certeza que sim, mas é inevitável e felicito até pelo trabalho realizado. Obrigado. Em relação à decisão, ela ainda não foi tomada, isto é, eu gostava às vezes que as pessoas percebessem este mecanismo. Como é que são tomadas, quem toma as decisões na Diocese é o Bispo. É óbvio. O Conselho de Presbíteros indica ao Sr. Bispo o pensar do presbitério. Portanto, o que se fez foi apresentar ao Sr. Bispo: olha, o presbitério de Coimbra, maioritariamente, está por aqui. A decisão é natural agora que haja outros órgãos de consulta. Isso é um problema da decisão do Sr. Bispo. Não sei se ele quer já dizer prazos. Eu gostaria mais de dizer isso no final, depois de ouvir aqui um pouco também aquilo que se vai passar nesta manhã. Seria talvez mais prudente. Pode aparecer aqui alguma questão que pareça, de facto, transtornar tudo e transtornar com realismo, de modo que ficaria mais para o fim, se não se importar. Vicente. Em primeiro lugar, espero só. Entretanto, mais alguém queria inscrever-se? Está aqui para o Luís. Luís e Luís. 2 de cada vez.
um agradecimento ao secretário pastoral, o professor Luís Vicente, da sua equipa. Ontem tivemos uma formação, para dizer prática, onde ouvimos a formação de curso mais importante para a adequação prática da formação pastoral. Eu levantei mão para intervir ontem, mas por razões práticas, achei que não era conveniente o espaço naquele momento. E hoje aproveito, sobretudo, partindo da estruturação que nós ouvimos, as balizas foram lançadas, agora estão a ser revitalizadas, é muito bom. Nós, padres novos, sobretudo eu, com ontem 8, 9 anos de padre, eu agora teria pronunciado diante de Sua Excelência sacerdotes com 80, 90 anos, estamos aqui para aprender. Então, para dizer que estamos a aprender o trabalho ali, o nosso estado agora vai mais chamar para aprender excelentes coisas. A minha preocupação que foi lançar as balizas pode dar algumas nuances, algumas sugestões. A minha primeira preocupação é a questão de não perder de vista o nosso lema como sacerdotes, que é a caridade pastoral. E uma coisa que muito chama a atenção na Diocese de Coimbra é essa interligação, esta união que existe. Se telefona a um padre em dificuldade, logo o padre está disponível, até aqueles padres de 90 anos, no telefone quando pode, essa predisposição chama a atenção para os padres novos, que é importante. O elemento que me preocupa já na reunião dos padres por menos de 10 anos, eu fui diretor de dizer, Sua Excelência, Sr. Vigílio, a minha preocupação é a questão da uniformização dos critérios na aplicação prática. Porque notamos, em vez dos cristãos, cobram. Ó, Sr. Padre, como não pode fazer isso? O Padre aqui ao lado faz o contrário. Sobretudo na ação de sacramentos, batismo, crisma, casamentos, continuamos, existem materiais, documentos, mas na aplicação prática, falamos a uniformização de critérios. Sobretudo os funerais que hoje é quebra-cabeça. Vale a pena ter faltado o padre de uma missa se calhar, ou no ritual semanal. Por que faltar no funeral que hoje é grave? E eu queria colocar nessa dinamização, neste projeto, sobretudo não perder de vista, que já existe, que muitas vezes não aplicamos, até nos padres não nos aplicamos. Como é possível, diante do nosso grupo que já há anos não se aplica? A minha preocupação primeira é isto. A segunda preocupação, ouvimos ontem, os recursos humanos que nós temos. Infelizmente, estão fazendo uma especialização na área de recursos humanos, mas eu ouvi ontem que é importante para a Igreja precisar de recursos humanos. E eu perguntava, continuamos a presenciar também o documento lá, o Senhor nos encontramos, que eu encontrei, que eu de facto procuro partir a ler do canônico, que é o guião máximo, o documento que tem do Senhor, que é a plataforma que nós temos. Uma das dificuldades que nós temos, quando falamos de recursos humanos, nós temos, sobretudo, nossos leigos, a dificuldade que temos, falou-se ontem, conseguir tudo, da questão da revitalização, a avaliação do sistema de governo nas paróquias. Um dos problemas maiores é a questão dos conselhos econômicos, que há padres, já é verdade, que estão há 50 anos ou 100 anos passando hoje para a paróquia, é normal como lidemos, mas se olharmos a questão de atuação prática ou aplicação de recursos humanos, o padre com mais de 50, 100 anos já podemos imaginar o que pode acontecer. Rolando um círculo vicioso, mesmo o padre que batizou, ele casou, é mesmo que acompanha, é bom, mas também tem algumas lacunas. Agora, a questão dos conselhos econômicos. Um já existe há 30 anos, uns há 20 anos que é da comissão. Se o padre tenta fazer uma regulação, é uma guerra para ele. Não pode tocar. O senhor chegou ontem, é mais novo, porque quer tocar desde que está. Então, uma situação também que se tivesse uma plataforma, já existe, não se como se calhar, em algumas paróquias, tirando do nível urbano, se calhar só as paróquias como se calhar, mas nas aldeias, nós encontramos dificuldade. Que outra coisa nós temos dito para fazer isto mesmo? Não há assim muito a responder, ficam alguns elementos para a reflexão no Conselho de Coordenação Pastoral, mas em relação aos Conselhos Económicos existe o Estatuto, que deve servir de base ao diálogo com as pessoas. Luís. Era prático, veio depois, mas estou de acordo com o Padre Vicente, principalmente em relação aos critérios pastorais, que são quebra-cabeça. Claro que a lei e a caridade pastoral está sempre, ou deve estar sempre presente, mas também haja um mínimo. E até para respeito com os
colegas, permanentes. Bom, mas a minha questão era mais esta: a remodelação dos arciprestados, a redução, e eu ponho o ponto de interrogação. E regiões pastorais? No Nordeste coincidirá a região pastoral com o arciprestado. Isso pode levar, pode ir por um caminho, e o Padre Galino logo no início parece que ia desbravando nesse sentido. Eu recordo, digamos, o bem que foi a criação das regiões pastorais, principalmente por dois aspectos. Primeiro, um padre dessa mesma região que é escolhido por bispo, que é confiada à animação pastoral dessa região, principalmente na relação com os outros padres, com os outros pastores. E outro facto é o crisma, felizmente, que desde há uns anos esta parte, desde que foram criados praticamente, que é possível haver a celebração do sacramento do crisma em cada paróquia anualmente, o que não acontecia. Às vezes havia paróquias 30 anos sem haver crisma nessa paróquia, porque não havia visita pastoral e os crismas eram feitos por ocasião da visita pastoral sem qualquer preparação, claro, bastava inscrever-se. Portanto, estes dois aspectos parecem-me importantes, para além de outros que atualmente viram no certa unidade cultural até às províncias, não é? Por exemplo, no nosso país, pensa-se numa regionalização e tem, portanto, alguma proximidade, não seja uma proximidade, eventualmente, de conhecimento, mas pelo menos na mesma região que caracteriza o povo e, portanto, que poderá caracterizar também uma determinada pastoral. Um outro aspecto ainda, claro, está na mão do Sr. Bispo, mas o Sr. Bispo faz o que pode, não faz o impossível. Isto é em relação à nomeação dos padres. Se ela pudesse ser, não sei se é possível ser, ao menos um encontro com o vigário pastoral da região pastoral, e que desse uma certa continuidade para se criarem as unidades pastorais ou o arciprestado fizer uma pastoral conjunto, é mais fácil a integração, talvez, e até a saída, né, dos padres. Mas, se não, se é ainda paróquia a paróquia, de facto há um trabalho que é meritório, digamos assim, num determinado aspecto, procurando e ao longo das pessoas. As pessoas põem-se em marcha, em peregrinação, e depois acontece nenhum e as coisas acabam outra vez, parece que estamos continuamente a ir à estaca zero, ou seja, a nora enche de água, cai embaixo no poço, chega em cima do espelho e fica vazia outra vez, e lá tem que vir outra vez outro caminho. Há aqui algumas. Em relação ao problema das regiões pastorais, posso avançar que o Sr. Bispo comunicou já na comissão, penso que é uma coisa que se pode dizer, que as regiões pastorais iriam continuar. E, portanto, neste momento não há reflexão nenhuma feita na Diocese para alterar as regiões pastorais. Isto supõe que ao longo do próximo ano se vá fazendo uma reflexão, se vá olhando para as regiões pastorais, perceber se devem continuar na mesma, se devem ser alteradas, se substituem, está tudo em aberto, mas este ano, na prática, iriam continuar as regiões pastorais e os vigários pastorais seriam os principais animadores deste trabalho de instalação dos arciprestados na sua zona, na sua região pastoral. O resto são indicações que ficam para depois irmos continuando. Não sei se o senhor diz Está isso corretamente. Continuam as quatro regiões pastorais. De facto, elas estão, de algum modo, esvaziadas. Houve um tempo que estiveram
regressão no auge, depois começaram a ficar um pouco esvaziadas nas suas funções e acabaram, de facto, por ficar reduzidas a alguns aspectos mais de caráter prático, como é a atenção aos sacerdotes que estão em dificuldade, ou que estão doentes, a questão das substituições, a questão do sacramento do crisma, mas propriamente aquela animação pastoral que foi referida, aquilo que se ouve é que está um pouco mais diluída, essa dimensão, que é fundamental, com certeza, os próprios centros pastorais das regiões estão praticamente inativos. Portanto, houve aqui um enfraquecimento, por assim dizer, do papel e da missão das regiões pastorais em diferentes aspectos. De facto, eu já comuniquei que penso que não será a ocasião adequada para se mexer, que de facto exige uma reflexão maior. Poderá vir a mexer-se, mas depois de uma reflexão mais aturada sobre depois, inclusive, a conjugação e a ligação entre os arciprestados com uma dimensão maior e mais valorizados e a própria região pastoral, que é uma coisa que nós, de algum modo, temos de continuar a estudar e que não temos os dados todos ainda na mão para se proceder, para se proceder a uma mudança. Portanto, sobre isto. Sobre a outra questão, disse o Padre Luís Plano, uma coisa, com certeza, plenamente de acordo. É um problema que já se sente há muito tempo e que nas nomeações que se fizeram o ano passado e que eu fiz este ano, também ainda não pôde ser, em todos os casos, tido em conta. Por isso esperamos que no futuro, de facto, seja possível que as nomeações obedeçam a critérios bem mais objetivos e estudados e assentes para não andarmos nesse vai-vem que referiu. Miranda. Eu gostava só de chamar a atenção para como a expressão que usou super arciprestados. E há um super arciprestado geográfico, que é o Nordeste, e um super arciprestado por outros motivos, que é o meu, que eu estou agora, e sugeri que era importante desenvolver alguma reflexão prática para que eles sejam, de facto, operacionais. E não fiquem, não em relação aos nossos pais, mas em relação aos nossos parroquianos e produtores mais próximos, que nos ajudam mais, que não fiquem assim daquilo que eles podem, de facto, organizar e esperar. Pais, não nos esperem dos vossos filhos, quer dizer, relações humanas possam estar na base de um trabalho, de uma transição entre famílias da Serra e o hospital. Não é fácil. Por motivos geográficos. No caso do meu super-secretário, também há alguns motivos geográficos, mas também por motivos de geografia humana, portanto, talvez fosse desenvolver um bocadinho as sugestões concretas de como levar à prática as circunstâncias do sinal tópicos, nomeadamente da consideração da divisão natural dos super-secretários em unidades mais consistentes em si mesmos, de modo que isto depois que é que se possa ter em conjunto, que faz sentido. Seria importante desenvolver isso. Naturalmente, nós, os padres, estamos lá, temos que fazer isso também, não é? Claro que... Mas se avançar para uma proposta de estatuto de arciprestado, embora em princípio vou lá ser nós avançámos com a ideia das unidades pastorais exatamente para resolver isso poderia ser uma forma de solução para isso. Por outro lado também, eu sou da opinião que esta fase inicial possa, amanhã, eventualmente, haver algumas correções a fazer. Imaginemos, por exemplo, que se chegava à conclusão que era completamente impossível aquele conjunto funcionar. Naturalmente que se teria de ver a forma de ajustar as coisas no final de algum tempo. No fim do ano, por exemplo, no relatório a fazer e na avaliação a fazer, talvez a possibilidade de correção. Não.
Eu queria sublinhar primeiro a questão do trabalho que já feito e as propostas apresentadas. Depois, gostaria também de referir a importância de uma certa uniformização na atuação pastoral. E creio que deveria fazer um esforço por buscar aquilo que está oficialmente decidido. E, tanto possível, orientar por aí os critérios, não apenas no Arciprestado, mas particularmente no Arciprestado, que fosse discutido se algumas coisas não funcionam, não podem funcionar assim, que siga por aqui e que se discuta aí. Depois, uma outra questão, por essa perspectiva de unidade, que também caminhemos aqui, já começámos com o Conselho Arciprestado, o Conselho Pastoral Arciprestado, e creio que seria uma forma de começar a criar aquela perspectiva que eu ali no civil, de uma equipa com mais 3 ou 4 leigos que estivesse mais dinâmica, mais interventiva e talvez mais informada de todo o Arciprestado. E criar dinâmicas para que este Conselho vá funcionando, até por uma questão que foi que nós notamos mais aqui em Coimbra, de conhecimento mútuo, de intercâmbio de iniciativas. Chegámos todos à conclusão, depois da apresentação das diversas paróquias, que há muita coisa que era completamente desconhecida uns dos outros. Estamos na mesma cidade, estamos de lado a lado e quase não se sabe o que é que se faz na paróquia ali ao lado. E, portanto, essas coisas são importantes que se partilhem, que se comuniquem, não apenas porque vai criar comunhão e unidade, mas também porque se intensifica o seguro e vamos avançando mais em comunhão e unidade. E depois, gostaria também de fazer apelo à questão da nomeação dos párocos. Já há uns anos largos que houve iniciativas na Diocese de unidades, de grupos, de equipas que se formaram. E, num certo momento, eu tive a impressão de que sempre que uma equipa começava a funcionar, logo começava a ter um certo acolhimento e até uma manifestação pública, se fazia-se logo. Tirava-se um, depois tirava-se outro e desaparecia. E as equipas que se formaram foram todas feitas. E, ultimamente, a noção que é uma questão, às vezes, de funcionamento pastoral, que também não tem avançado, porque parece não funcionar assim, aquele padre tem para ali, portanto, a equipa se faz. E as unidades pastorais, consequentemente, também se fazem. Eu penso que isto é muito mau para o povo de Deus. Mais do que para os padres, que é incómodo, também naturalmente para os padres, mas para o povo de Deus é muito incómodo. Portanto, se há certas coisas que já estão a funcionar, tentem salvar e dar-lhe continuidade. E depois, claro que é uma sugestão para o Sr. Bispo, creio que antes de uma nomeação ou antes de retirar um padre, seria bom auscultar os padres que já lá estão. E ver se é possível, mas por uma pequena informação, se não seria possível ir por outro lado, se não possível a ser aquele ou outro, nós vamos nos conhecendo e creio que mesmo se o conhecimento geral não é muito profundo, mas vamos vendo que, sei lá, determinado colega, que ali poderia fazer um bom trabalho e ali poderia implementar uma dinâmica, etc. Eu creio que há coisinhas que às vezes não se dizem, assim, tu a tu, e que depois se questionam depois de uma nomeação. Depois nomearam um padre, porque é que eu falo para ali, toda a gente diz que aquilo não dá, porque é que foi para lá? E antes disso, se tivesse falado, certamente podia evitar qualquer coisa deste tipo. Penso que na prática não é fácil, estou a imaginar, mas naturalmente me parece muito importante que haja uma certa consulta, pelo menos aos padres que estão num determinado circunstância e que podem mudar uma certa. Não, quer dizer, também é só uma clarificação muito rápida. O processo, enfim, para mim não é novo, uma vez que eu acompanhei, pude intervir nele, uma vez que pertenceu ao Conselho Presbiteral. De qualquer forma, eu estava a tomar aqui alguns apontamentos e percebi, e era isso que gostaria de clarificasse, se no âmbito dos arciprestados temos depois as unidades pastorais. É que no último Conselho Presbiteral ficou definido claramente que a unidade pastoral seria o arciprestado e teríamos núcleos de ação pastoral. Agora, pareceu-me que referiu as unidades pastorais em cada um dos arciprestados. E eu só chamaria a atenção aqui para um aspecto, e acrescentaria só, eu penso que vale a pena nós não ficarmos só presos à nossa realidade diocesana, mas também sintonizarmos com o resto da Igreja em Portugal. Eu recordo, por exemplo, acabaram de ser aprovados, vão começar já a entrar em ação, as novas unidades pastorais em Bragança Miranda.
E de facto generalizou-se a expressão unidade pastoral como a unidade das paróquias, que não se confunde com as chamadas vigararias ou com os arciprestados. Mas não sei, só clarificar, também se cruzado um pouco com a terminologia que vai sendo assumida globalmente. Mas essa clarificação... Ora bem, de facto, no Conselho de Presbíteros tinha-se avançado com essa ideia. Depois de ouvir várias pessoas que perguntaram-nos porque é que estamos a mudar aqui a nomenclatura, os nomes, quando de facto as unidades pastorais é uma coisa já mais ou menos assumida, existe a unidade pastoral de Tábua, porque é que em vez de estarmos a criar núcleos, não usamos a terminologia mais clássica das unidades pastorais? E essa foi a operação feita no secretariado, que sugere exatamente que os arciprestados não sejam divididos em núcleos, mas se criem unidades pastorais dentro do arciprestado para essa linha de proximidade entre as pessoas, para facilitar, digamos, o encontro de, por exemplo, imaginemos, eu olho assim, de repente olho assim para Cameja e para Coimbra Sul, para as Novas. Se calhar, nós podemos olhar para 3 zonas que configuram polos de zonas. Se calhar, olhando para Penacova e não sei o que mais, podemos configurar aí vários centros que podem constituir as tais unidades, embora os pares, como equipa e o Conselho Pastoral, possam funcionar em relação a uma zona. Esta é uma sugestão. Não está nada a assumir, mas é uma sugestão que estamos a fazer. Eu voltaria a chamar a atenção para uma designação que muitas vezes aparece de uma forma equívoca, que é na pastoral de conjunto. Creio que muitas vezes o que aparece, efetivamente, ela apareceu muitas vezes aqui na tua intervenção geral do conjunto, mas o que muitas vezes nos leva a ter por trás pastoral de conjunto é alguma coisa interna entre nós e entre ajuda, e por vezes falta uma componente que é essencial, que é a missão. A missão. Portanto, efetivamente, nós somos enviados, a Igreja é enviada à sociedade e ao mundo. E da pastoral de conjunto faz parte, de uma forma integrante, o envio, e por isso a missão. Portanto, não é uma coisa apenas interna entre nós, complementaridade, pessoa, de serviço e de ajuda, como que olhar para nós um pouco para o umbigo, digamos assim, mas é o envio. E de facto, a pastoral de conjunto integra a missão que é essencial. Eu não sei se não será exatamente por isso que os tais centros pastorais das regiões não funcionaram. Se ir um bocado em desuso e com falta de funcionamento. Não sei se a nossa tendência não será de estarmos um pouco a pensar apenas nas nossas coisas de manutenção. Por outro lado, se estivéssemos atentos, quando apresentaste a mim algumas noções e que foste buscar algumas citações, essa dinâmica de missão está lá bem clara. Portanto, isso é que é importante. E isso ajudará a rasgar um bocadinho o horizonte. Eu acho que esse eu sugeri exatamente que o grande elemento congregador é a missão. Está subjacente a todo o articulado que diz. Coisas práticas, nem como arrancar reuniões, nos secretos, tem que buscar não sei o quê, como é que se vai testar. Então, é evidente que eu penso que estamos a fazer um bom caminho e que, portanto, a questão se não pode de novo adiar nem pôr então na gaveta com a expressão há pouco utilizada. E que nós há algumas dúvidas relativamente a alguns aspectos que eu também tenho. Aliás, já manifestei isso, inclusive, no final do Conselho Presbiteral. E posso dizer-vos que a minha dúvida,
três questões que me parecem depois que não, talvez não, a experiência irá dizer, poderão não corresponder tanto àquilo que nós gostaríamos e esperávamos. Uma delas tem a ver com aquela distribuição, aquela divisão que foi apresentada relativamente à região pastoral sul. Penso que vamos talvez ter ainda depois essa questão, que aquela divisão em dois, o Pombal, a impressão que ninguém questiona, e obteve até no Conselho Presbiteral uma votação praticamente unânime. A questão da divisão depois do restante em dois arciprestados é que não obteve, por assim dizer, uma votação muito elevada, porque, de facto, as pessoas têm dúvidas, e eu também tenho, relativamente à dimensão, concretamente, do arciprestado de Penela Ancião, que corre, no ponto de vista do risco, devia ser demasiado pequeno, uma vez que corre o risco de vir ali a ter a trabalhar um grupo muito reduzido de sacerdotes, que depois, de acordo com aquilo que foi a distribuição e alguns critérios tidos relativamente aos outros arciprestados, pode não ter essa capacidade suficiente para criar um conjunto de serviços em ordem à evangelização e à missão, como foi aqui referido. Isso, na Zona Sul, eu continuo ainda com essa dúvida, até porque depois, de facto, os sacerdotes, quando reuniram na região, indicaram 2 arciprestados. E foi depois, no Conselho Presbiteral, é que voltou a surgir a hipótese de serem 3. Portanto, dá a impressão que aqui se há de respeitar mais, é o problema que eu tenho, se é respeitar mais a opinião, do ponto de vista dos pares que reuniram na Assembleia na região pastoral, ou respeitar mais a perspectiva apontada pelo Conselho Presbiteral. Portanto, fico aqui assim. O meu parecer, digo-vos, era de facto que tivesse 2 arciprestados, que iria inclusivamente ao encontro do parecer da Assembleia Geral dos Pares. É para dizer que esta é uma das dúvidas que eu tenho. A outra dúvida, de facto, parece-me que já tive mais resistências, que era do Nordeste. Eu já tive mais resistências. Ouvindo a força de convicção com que os sacerdotes que lá trabalham falam, dá a impressão que me demovem. A mim parecia-me, de facto, um território demasiado grande. Mas já vi, quanto ao número da população, quanto ao número de sacerdotes, quanto à experiência, inclusivamente, já feita por eles, ao longo, não sei se muito, se pouco tempo, de reunirem juntos, terem, inclusivamente, algumas assembleias já com leigos responsáveis das paróquias, de irem para mais para um lado, mais para o outro, dá a impressão que fico, por assim dizer, sem argumentos, diante do modo como eles apresentam a questão. E, portanto, essa para mim, posso dizer, deixou de constituir uma interrogação tão forte como tinha no início. E há ainda outro arciprestado que também dá a impressão que tem sido objeto de alguma relutância, que é este aqui da zona este de Coimbra. Miranda do Corvo, Lousã, Penacova e Mortágua. De facto, vê-se que é uma linha muito longa do ponto de vista geográfico, do ponto de vista da população, parece mais ou menos equilibrada com os outros, mas que, de facto, também pode, inclusive os sacerdotes que lá trabalham, dá a impressão que também não foram unânimes no modo de ver esta questão. Mas à falta de um argumento maior, penso que seria de experimentarmos e de ver se de facto tem condições para funcionar ou não tem condições para funcionar. Também depende muito depois do modo como as pessoas que lá estão agarrarem naquilo e daquilo que quiserem. Se a gente começa em qualquer uma delas com a convicção de que não vai dar, ou de que isto não tem hipótese nenhuma, ou que isto, quer dizer, ficamos logo à partida limitados nas possibilidades. Mas pode acontecer que, objetivamente, alguma destas realidades não tenha razão de ser ou que não dê para trabalhar. Portanto,
para dizer que a minha última dúvida relativamente a isto, depois de tudo aquilo que tenho ouvido e das votações feitas e das consultas, está em relação à região pastoral sul. Não sei se estão aqui muitos padres daquela região e se, porventura, inclusive, podíamos dar algumas achegas para clarificar esta diferença de perspectivas entre a Assembleia lá na região e depois a que acabou por vencer no Conselho Presbiteral. Parece que há alguma confusão. Aquilo que ficou decidido na Assembleia dos padres lá embaixo na região pastoral sul era dividir a região em 3 arciprestados e não em 2. Sim, então não foi isso que chegou comigo. Era em 3 arciprestados e não em 2. Portanto, a conclusão que o Conselho Presbiteral chegou de dividir em 2 arciprestados não tem nada a ver com aquilo que nós conversámos lá embaixo. Nós falámos em 3 arciprestados. E eu gostava. 3? Não, 3. E, portanto, acham que de facto esta configuração que é a mais adequada foi a conclusão das 3 arciprestados? Eu acho que sim. Foi isso que ficou decidido lá na nossa Assembleia. Eu fiquei surpreendido agora por ver, de facto, o arciprestado de Albaiaça anexado ao outro, ao de Figueiró dos Vinhos e de Freire de César, porque na proposta que nos chegou e na reunião, aquilo que ficou dito é que Albaiaça ficava anexado a Sião e a Penela. E essa foi uma proposta, mas também houve, de facto, uma proposta que ficasse só um arciprestado, ou 2, portanto, Penela e os outros 2. Eu não sei como é que agora, portanto, isso foi alterado. Não só Albaiaça passar para Figueiró dos Vinhos, quando o mais lógico fazer 2 arciprestados era ficar anexado para a Sião e a Penela, já fazemos trabalho em conjunto, mas a fazer, portanto, penso que é preferível até ficarem, portanto, só 2 arciprestados. Ou seja, Pombal e os outros. arciprestados. Mas, de qualquer maneira, a ficar 3, penso que Albaiaça deve ficar anexado a Sião. Neste sentido, posso só dizer uma coisa? É que Albaiaça, eu não estranho, Albaiaça esteve durante muito tempo ligado à Feira do César. Eu recordo que é a minha zona, o velho Padre Amorim, já falecido, durante muito tempo foi creio que arcipreste de Ferreira dos César de Albaiaça. Mas não era de Figueiró dos Vinhos, nem Castanheira Verde, nem Petrópolis. É que é outra questão. Mas a relação, aí é que está. Que ligação que tem com Figueiró dos Vinhos? Pois, aí é outra questão. É outra questão, desde lá de diante, enfim, de droga, enfim. Agora, Ferreira dos César de Albaiaça, aí aquilo é mais que natural. Mas ultimamente tem estado separado. Se houver mais alguém sobre esta questão. Sobre esta questão, eu creio que o problema, de facto, Albaiaça estava ligado a Ancião Penela, mas ficava o problema de Ferreira do César, e ficava o problema de Ferreira do César e Figueiró dos Vinhos e Castanheira, não é? E então, encheram um bocadinho nesta proposta de pedir aquela parte tem 2, agregou-se depois Albaiaça, a Ferreira e a Liga. Agora, de facto, eu não estou lá, mas penso que o facto de se ter ligado ao feito 2, ali naquela zona, Penela e Ancião, é porque já trabalhavam em conjunto, Albaiaça também participaram, não é? Mas principalmente via-se Ancião e Penela já aqui uma experiência. E por isso, como Ferreira dos César ficava lá para baixo e depois ligado àquelas 2, ao menos juntava-se também a Albaiaça. Mas eu, no meu entender, eram 2 arciprestados, era Pombal e o resto no outro arciprestado. São coisas comuns, não se vai deixar Ferreira dos César até Santarém desligada da Albaiaça. Noutros tempos, havia 2 arciprestados, era o Ferreira e a Albaiaça. Mais tarde juntaram-se. Porque eu levava os livros da Pelmar para a moça, a Ferreira, para ele lá ver os livros, não é? E o Padre Amorim deslocava-se à Pelmar para ver os livros da Albaiaça.
não queria afligir todos com visto, nem angustiá-lo, mas acho que estava a pensar bem. Eu ia para me levantar e falar, mas o Padre Pedro levantou-se primeiro do que eu e disse bem, é o espaço que há entre nelas e o fundão. No fundo é isso, a zona nordeste é nelas, fundão, Tornadas de Zeda, etc. Quanto ao espaço, depois falei-me um bocado, porque o Padre lhe disse, bom, vamos estudar algumas modalidades, como por exemplo unidades pastorais e tal. Nosso Senhor nos ilumina, mas quer dizer que aquilo realmente é demais, é um espaço brutal, digamos, é verdade. A questão que, diante agora deste programa de ação, temos também o diálogo dentro dos outros, nomeadamente a Agricultura, desde o Nordeste. Eu próprio me insurgi no Conselho Regional com votações com critérios diferentes. Não tivemos o mesmo critério de votações. E, portanto, diante de factos consumados, em que desde Miranda vai no Estado até Mortágua, o facto consumado do Nordeste tem todo o encanto que o Padre Borges acabou agora de referir, não me repugna nada que a mim, na região Sul, se porventura João de Poço é equidistante e um pouco aglutinador em relação a toda aquela região, e até porque a população é, como de facto verificamos, não me repugna nada que funciona como sócio do Estado. Eu também considerando que quer a zona de Figueiredo, quer a zona da Aldeia e do Rio do Cedo, são zonas tendencialmente de votação democrática. E considerando que o Sr. disse há pouco, nem sempre nela só, terá sempre poucos pares, o mesmo acontecerá com Figueiredo e com a Aldeia. E dada a experiência de que eu me recordo, que a nível da região Pastoral Sul, sempre que havia atividades a nível da região, se notava uma clara tendência para a região Pastoral Sul, com ligação ao Centro Pastoral São Fosse, ser toda aquela zona de Aldeia, Figueiredo e assim e Pombal estava sempre uma distância maior, mas embora o lugar não seja assim, tem uma boa comunicação, não repugna de facto que fiquem dois, Pombal e a outra zona com o centro de facto está equidistante muito do sul da região e a outra zona do centro pastoral. Estes arciprestados com uma dimensão geográfica muito grande, eu concordo que a solução para, por um lado, haver um bom trabalho de equipa entre padres e alguns leigos à volta deles, também diáconos, religiosos, eventualmente. E, por outro lado, um acompanhamento mais próximo ou sem haver tanta dispersão, portanto, a solução são as unidades pastorais. Portanto, estes grandes arciprestados precisam necessariamente de depois ser subdivididos em unidades pastorais que possam depois concretizar melhor em cada zona do arciprestado os planos pastorais. Já agora só uma pequena chega pelas contas que foram feitas. Curiosamente, os dois arciprestados equilibravam-se. Pombal tem 46.100 almas, eu vou dizer assim, mas habitantes, e entretanto o outro ficaria na casa dos 49.000, sensivelmente. Também até por aí. Com tendência a diminuir. Com tendência a diminuir, exatamente. Só uma nota sobre os dados que estão. Esses dados são dados oficiais do censo de 2011. Portanto, foi feito, e podem ir aos sites dos concelhos, onde vem, aliás, eu recolhi os dados, tenho recolhido os dados oficiais de 2001 e de 2011, que permite, se alguém quiser, eu depois posso enviar por mail eu já tenho isso retirado dos vários do Instituto Nacional de Estatística. E tenho também de
todas as freguesias da Diocese o censo, o censo eleitoral do último. Não sei quando foi, o último foi para as eleições da Presidência da República, creio eu. Portanto, também tenho isso. Se alguma paróquia quiser, se algum Papa quiser ter esses dados sem ter que andar a pesquisar na internet, diga-me que eu envio esses dados. Como disse, é possível. Aqui em Coimbra e arredores é injustiça. A paróquia de Eiras, por exemplo, não tem sequer metade da freguesia. Claro. Agora, posso só descobrir um Eu bocadinho queria dizer, esta... eu queria dizer um aspecto histórico. A respeito lá de baixo, da parte sul da Diocese. Se realmente houve alguma utilidade em transformar em dois centros de reunião, desde a década de 70, que eu, como vigário episcopal, verifiquei que não havia outra hipótese senão a reunião dos padres em Chão de Pouso para todos os arciprestados de Canela até Ferreira César e até Castanheira de Pera e Ancião, e do outro lado só Pulmão. E não se fazia, não era possível de outra maneira. Tentámos várias vezes e foi isso que ficou, e é a tradição, ultimamente é a tradição, é essa. Só queria dizer isso. Tem muita importância, trabalhou-se assim pastoralmente durante todo o tempo do Dom João e do Dom Albino. Portanto, houve meio século quase de trabalho pastoral. Só, eu não queria estar, mas só, precisamente nesta linha daquilo que eu vou dizer, naturalmente Ferreira do Zézer, toda a relação é com o Sul, não tem a ver com Tomar, Lisboa, enfim, mas pronto. Mas, de facto, do ponto de vista pastoral, a grande relação é com o Chão de Coce. As pessoas já se mentalizaram que qualquer reunião, formação, conselhos económicos, etc., a relação é com o Chão de Coce, de facto. Até porque depois ali, Ferreira do Zézer, Alvaiaza e Figueiró, não sei onde é que nós tínhamos ali um centro, não sei, um centro, um espaço que pudesse reunir ali, congregar os terceiros prestados. De facto, a relação normal, natural aí é verdade, é Chão de Coce. Facilmente chega ali e as pessoas já estão mentalizadas para participar ali. Portanto, sobre isto, eu de facto gostaria de ter um parecer bastante consolidado, para a gente não estar aí a avançar com uma coisa que depois, logo a seguir, aliás, o parecer aqui, tirando depois, parece de facto no sentido, mas nem toda a gente se manifestou naturalmente, mas parece no sentido de dois arciprestados, de Pombal e depois a toda a outra região, toda a outra parte, um outro arciprestado. Se nos parecer que essa é a forma mais adequada, a gente só está interessado nisto em fazer o parecer mais correto, quer dizer, para dar melhores resultados, é evidente. Penso que foi mais um vigário episcopal da região sul que provou esta hipótese dos dois arciprestados nesta zona. Portanto, dá a impressão que esta questão que devo falar com o padre Pedro Luís e ver um pouco se de facto, penso que isto não é questão para se submeter a nenhuma. Temos já os dados bem de trás, depois temos que assumir e pronto. Se eu bem entendi na altura a discussão, eu penso que havia o receio de que aquele trabalho que foi sendo feito já ao longo de tantos anos em Penela e Ancião, que esse trabalho fosse em vão. Mas agora com esta ideia das unidades pastorais, esse trabalho é para continuar e é normal que essa unidade pastoral, que já tem anos de trabalho, até agora chamava-se arciprestado, agora será uma unidade integrada num arciprestado maior. Não sei se já alguém se pronunciou sobre isso, mas queria só afirmar que este arciprestado que vai de Miranda do Corvo até Porto d'Água parece que tem muito poucas possibilidades de vir a ser eficaz. Se isso é difícil, sendo a região Nordeste toda ela um só arciprestado, eu também não concordei.
Penso que isso ainda será mais difícil nesse arciprestado que vai desde Mortágua até Miranda. São zonas que não têm nada a ver umas com as outras, parece. Já agora, só nesta linha, eu me lembro quando foi aqui a reunião, o que eu sugeria era que Mortágua integrasse Coimbra Norte e Meirada, até porque já vão também trabalhando algo em conjunto a nível de uma outra reunião. Não é? Bem, então, depois poderá haver ainda mais, não sei se há sobre estas questões todas, se houver mais intervenções, seria ainda agora. Mesmo apresentar a questão ninguém se quis meter muito ainda com as regiões pastorais, mas seria bom também, se alguém tiver algo a dizer. De facto, para já no imediato, não serei para dizer que não se acaba com elas este ano, de modo nenhum. Mas pode haver manifestado algumas perspectivas sobre isso. Não se acaba porque parece que seria extemporâneo acabar com as regiões pastorais neste momento e ficar uma espécie de vazio, nem nasceu uma coisa, nem de acabar com uma coisa sem ter nascido e sido consolidada a outra. Acho que não tem sentido. Em relação ao arciprestado do qual estou inserido, portanto estamos em agora Miranda até lá em cima, Mortágua, acho que não havendo um centro que de alguma maneira funcione como aglutinador, nem geográfico, nem cultural, nem sociológico, nem nada, não sei, vai ser muito, para mim, acho que vai ser muito difícil e subscrevo aquilo que foi dito. Em relação às regiões pastorais, acho que há outras coisas que nós nos temos esquecido, que há muitas coisas que os secretariados realizam, ações que realizam, que têm estado a ser feitos na base das regiões pastorais, catequese, educações, às vezes até ministérios, agora já não tem sido tanto, mas eram também realizados nas regiões pastorais. Portanto, não era só a questão dos padres ou das paróquias numa determinada zona e do vigário episcopal, mas havia muitas ações, mesmo do secretário da família, por exemplo, que eram realizadas, no fundo, em 4 zonas, de alguma maneira abrangendo, desse modo, toda a diocese. Acho que isso também também é um dado a ter em conta numa futura decisão a esse nível. Na linha do que diz o Sr. Padre Aurélio, eu que sou natural da região, lá nasci, acompanhei também um pouco como primeirista toda esta dinâmica que era constituída, portanto, e como parte para o grande, portanto, não falo para o colega que eu deixei a ter e viver aos vinhos, não vemos qualquer dificuldade em trabalhar em conjunto com o Sebastião e trabalhar em conjunto com o ancião. Já o disse, não o Conselho Presbiteral continua a ter. Então, havia outra questão que eu gostaria ainda de pôr. Portanto, é ponto, para mim, é ponto assente, e gostaria de comunicar isso, que de facto vamos avançar com a implementação dos novos arciprestados, e é com aqueles que temos, e vamos tentar que de facto haja um consenso ainda mais alargado, mesmo que não seja a totalidade relativamente à zona sul, portanto, para fazermos tais 2 arciprestados, Pombal e o resto com base, porventura, em Chão de Couce. Agora, a questão da número, inicialmente foi o Monsenhor que pôs a questão relativamente ao processo. Houve aqui muitas questões importantes apresentadas pelo Padre Idalino, que eu penso que foi uma reflexão pessoal, mas por aquilo que eu fui vendo, são questões em que podemos e devemos pegar, muito pertinentes, aqueles 3 ou 4 itens, mas ao longo de um período, por assim dizer, instalador, ainda de pôr em causa, de tentar estabelecer laços, unidade, caminhos, etc. E o início do processo eu pensava da seguinte forma: no próximo mês de outubro, fazermos uma primeira reunião dos sacerdotes que trabalham em cada um desses arciprestados. Uma primeira reunião.
com a minha presença, com a presença do vigário episcopal para a pastoral e com a presença também do vigário episcopal para a região. Para, em conjunto, com os sacerdotes que ali trabalham, com que darmos o pontapé de saída inicial e resolver-se um conjunto de aspectos que estão, com certeza, por resolver. É preciso ver se a questão dos nomes, não vamos estar aqui a dizer que é de Castelheira de Pera, Ferreira do Zeze, Ancião, Albaiaze, etc. E temos que encontrar as designações que pareçam mais adequadas e gostaria de ouvir os sacerdotes a indicação que dão relativamente ao candidato à arcipreste, né? Portanto, gostaria de ouvir, perceber para onde é que se inclinam os pensamentos das pessoas que ali estão, para depois se proceder a uma nomeação. E gostaríamos, inclusivamente, de incentivar desde já as pessoas para um ou outro aspecto e para iniciarmos este trabalho que está, por assim dizer, por fazer. Em alguns casos que foram referidos em que há já algumas experiências, pode ser para alargar um pouco o âmbito desse trabalho, relativamente agora à nova situação geográfica, e noutros casos é quase para nascer de novo uma realidade que a pouco e pouco se foi perdendo, tendo em conta a desadequação geográfica e da população e do número de sacerdotes, etc. Portanto, o modo de implementar seria este: uma reunião inicial como ponto de partida e depois iniciarmos este trabalho, porventura, de acordo com estes diferentes princípios que há pouco foram aqui apresentados e com estas tarefas bem concretas que há pouco foram apresentadas pelo Padre Idalino. A outra questão que eu gostaria de pôr e sobre a qual não tenho certeza é sobre o período de tempo para o qual deveríamos fazer a criação dos arciprestados. Várias vezes nas reuniões do Conselho Presbiteral se disse que deveria ser, enfim, por um período ainda limitado de tempo, sujeito a alguma revisão que se achasse oportuna depois de... Eu punha a questão 1 ano, 2 anos, 3 anos, porque de facto penso que devíamos ter um limite para que no fim do qual... Sim, mas o projeto pastoral diocesano não está feito, é só para o próximo ano. O projeto também da região também não está feito, nem a criação das estruturas, nem do Conselho, etc. De modo que eu talvez apontasse para 3 anos, mas não sei. Seria um tempo talvez razoável para se ver isto tem possibilidade de andar ou está inadequado. Então não sei se esta perspectiva que foi apresentada pessoalmente gostaria que, por exemplo, essa ideia da avaliação ficasse do decreto. Pôr a avaliação e dizer no final do ano ou no final de 2 anos devem ser apresentados os resultados, porque marcar um prazo se calhar também não é mau para as pessoas não deixarem estar as calendas. Dizer assim, no prazo de 2 anos deve ser apresentado pelos arciprestados agora criados uma reflexão sobre eventuais correções que possam ser feitas. São coisas diferentes. Uma coisa é o relatório e outra coisa é a validade da nomeação do arciprestado. Há aqui uma questão prática. Eu, por exemplo, nas comunidades, ali concretamente, no Beluso, na Papelhosa, as comunidades que estão entregues, eu já comecei a dizer às pessoas, começámos a conversar, agora tivemos a fazer a programação de catequese, e já disse, olha, atenção, nós vamos abrir um bocado os horizontes e vamos trabalhar com um espaço mais alargado. E as pessoas já estão nessa perspectiva, quer dizer, se nós também andamos aqui para dar para a frente, a minha esperança é, de facto, que isto fosse definitivo e para avançar já. Eu acho que não há alternativa. Nós temos de ser consequentes com uma reflexão que é feita e com decisões que se tomam e temos que as assumir todos. Caso contrário, manifestemos todos contra e a gente não avança. Agora, depois não é pelo facto de uma outra pessoa achar que não, devia ser de outra maneira. Quer dizer, tudo bem, eu também tenho que perder muitas vezes o meu modo de pensar e de ver, mas estou disponível para isso. E neste caso nem perco porque eu não tinha uma consciência nem segurança nenhuma sobre este tipo de questões. Portanto, depois comecei a pouco e pouco também a tentar perceber aquilo que ouvindo, penso que não temos alternativa se não avançarmos. Porque o historial, aliás, foi muito bem feito pelo Padre Idalino e percebe-se que é um desejo que vem de trás e talvez as coisas tenham de ter estes tempos longos de amadurecimento, não podem ficar a amadurecer toda a vida.
chegou a hora.